E aí, em continuidade a essa discussão, então, as orientações pontuam a reciprocidade que deve haver entre o político e o pedagógico. Não se faz um sem o outro. As orientações pedagógicas colocam isso claramente em vários momentos, que o político e o pedagógico são recíprocos, estão juntos, compõem o PPP da escola, não tem como se fazer um PPP sem essas duas dimensões básicas aqui. O pedagógico, pode-se pensar assim, na minha escola tem um PPP, mas eu não vejo claramente onde está o político nesse PPP. Lá não diz nada que defende tal expressão política, tal formação política de alunos. Eu não vejo isso. Bem, nesse PPP da sua escola, mesmo que não trate disso de forma explícita, clara, está lá. Está lá, implícito, nas entrelinhas, subliminarmente, nos interditos, está colocado que concepção política essa escola tem de formação desses alunos. Qual a função social que essa escola possui. Portanto, não dá para um político, mesmo que a escola tente se eximir, tente se omitir, mesmo que a escola não queira fazer essa discussão política, ela está lá, presente, sempre está. Político e pedagógico, eles estão juntos, em consonância, são recíprocos, são complementares. Então, por um pedagógico, nós sabemos como que o político se revela. Se revela às vezes de uma forma, não, eu quero trabalhar apenas de forma neutra, só quero saber da qualidade daquele ensino ali, bem seco, sem fazer nenhuma discussão política, social, não quero fazer nada, quero ensinar só equação. Ao tomar essa posição, ao tomar essa prática de não trabalhar o político, estás trabalhando o político, sim, nas entrelinhas, nos interditos, de forma subliminar, implicitamente. Não tem como esse político não vir. Qualquer questão de prova que traga uma situação real ou hipotética, isso é muito comum nas provas atualmente, para a gente poder analisar, né? E se ela disser assim, olha, nessa situação descrita acima, não se evidencia conteúdo político, apenas pedagógico, né? Não tem conteúdo político, ou ele não existe, ele não está lá, está errado. Sempre há conteúdo político, sempre, explicitamente ou implicitamente, mas sempre tem. No pedagógico, nós sempre fazemos. O que as orientações defendem é que a escola tenha consciência disso, de que papel político ela está fazendo, porque ele existe. Então, que ela tenha consciência de que ela quer. Quer formar alunos para quê? Para fazer o quê? Para chegar aonde? Aonde politicamente? É nesse contexto. Então, agora, na segunda parte das orientações pedagógicas, ela traz quais são os movimentos que a escola, porque as orientações, na verdade, servem para isso, para orientar como que a escola vai construir o seu PPP, não é isso? Então agora ela vai dizer, na prática, como que a escola pode se organizar para construir o seu projeto. Então, as orientações chamam isso de movimentos. Movimentos na construção do PPP da escola, né? Então, a primeira questão que as orientações colocam é a função social da escola. Vocês vão ver isso muito. Os últimos concursos, por exemplo, tem caído principalmente para professor de atividades, tem caído um item bem assim, função sociocultural da escola, ou função social da escola. Em vários estados do Brasil isso tem sido muito comum, né? Nos concursos para professor. E aqui, nas orientações, coloca de forma bem clara qual deve ser a função social da escola segundo as orientações pedagógicas, né, que elas pontuam. Então, diz o seguinte, eu pus aqui de forma literal, porque para facilitar o entendimento, é garantir o acesso aos conhecimentos sistematizados ao longo da história da humanidade. Não é acumulado, né, porque não é uma acumulação simplesmente linear. É algo, esse conhecimento é cultural, é social, é histórico. E a escola vai sistematizar, dosar, organizar, pedagogicamente e didaticamente, né, e garantir o acesso
dos alunos a esses conhecimentos ao longo da história, em articulação com diferentes saberes construídos pelos sujeitos em espaços sociais diversos. Então, eu vou articular o conteúdo cultural, social e histórico dessa humanidade com o conteúdo que os sujeitos têm nas suas práticas sociais. Vou fazer um link, uma articulação entre esses conteúdos diferentes, entre os saberes culturais, sociais, históricos e os saberes dos sujeitos. Então, eu estou levando em consideração aí os dois saberes, os saberes culturais, sociais e também os saberes dos sujeitos que estão na escola. Então, essa é uma função precípua, a função principal, primordial da escola, a função social da escola é essa. E a coordenação pedagógica que nesse item lá já coloca mais uma vez qual é a função da coordenação pedagógica na escola, né? A coordenação pedagógica, que é aqueles, assim, só lembrando para vocês, é o espaço que os professores têm, o tempo que os professores têm, o espaço-tempo, para poder pensar, refletir sobre o seu trabalho, para poder planejar, para poder ter uma formação continuada, para poder fazer uma reflexão sobre a ação. A coordenação pedagógica é um espaço fundamental para se refletir sobre essa função, seja na formação continuada, no planejamento individual ou coletivo, é um espaço que pode propiciar a discussão dessa função social, né? Então, nesses movimentos aqui, movimentos para a construção desse projeto, as orientações pontuam o seguinte, que a primeira coisa, a organização inicial para se elaborar, porque aqui agora é prática, né? Até então, as orientações estavam falando quais eram as concepções teóricas que poderiam fomentar, alicerçar a construção desse projeto. Agora, nós temos aqui qual é a prática, como é que esse projeto vai ser, como é que pode ser uma das formas, as orientações aqui dizem que essa é uma das maneiras que a escola, é uma sugestão para que as escolas possam se organizar para construírem os seus projetos. Então, tem que se estabelecer uma comissão organizadora. Muito cuidado com isso. A comissão organizadora é uma comissão que a escola vai formar com gestores, professores, pais, funcionários, sala de recursos, equipe, orientação educacional, alunos. Uma comissão organizadora. Não é essa comissão que vai elaborar o projeto sozinha. Não é essa comissão que vai construir o projeto sozinha. Qualquer questão de prova que traga isso, e eu acredito que as provas podem explorar isso sim, porque como as orientações estão defendendo que haja uma comissão organizadora, eu acredito que as provas, se abordarem esse tema, podem chegar ao ponto de dar a entender que existe uma comissão e essa comissão é que elabora o projeto, é quem constrói o projeto e que os outros só validam, só dizem sim ou não, ou só executam, ou aceitam, aprovam. Não. A comissão, ela organiza a discussão, porque tem que haver uma comissão para poder fazer a organização. Não dá para poder todos os segmentos escolares se organizarem de forma prática para elaborar um projeto. Tem que haver uma comissão que faça essa organização. Mas essa comissão não elabora sozinha. Qualquer questão de prova que traga para essa comissão essa função apenas só para ela elaborar, está errado, né? A comissão organiza, também tem que haver um cronograma, porque se não houver um cronograma, não se organiza, é um ponto principal, primordial de organização de um trabalho, é o tempo, quais serão os tempos que serão, como que eu vou organizar o tempo, o cronograma, as atividades de elaboração e qual vai ser o método, a metodologia empregada pela escola para poder organizar o seu projeto, né? Então, isso aqui é a organização inicial para a construção e elaboração coletiva, não da comissão, coletiva desse projeto, né? Então, qual é o papel da comissão organizadora, né?
Qual o papel dela? O que ela tem que fazer? Qual é a função? Coordenar as atividades. É a primeira função. Sistematizar as discussões, quem vai falar, quem não vai, qual o assunto que vai ser posto em pauta, qual o que não vai ser colocado, como que eu vou construir isso, como que é a dinâmica dessa discussão, organizar quem vai falar, as plenárias, os debates, né? Apresentar para o grupo as discussões que foram feitas com os outros subgrupos, né? Fazer um cronograma de reuniões para que as pessoas possam se organizar, né, nessa escola e formalizar esse projeto e elaborar um texto preliminar que represente o que já foi discutido e debatido pelos outros. Então, essas funções estão claras, colocadas nas orientações pedagógicas e precisam ser seguidas nesse sentido para não... E as orientações colocam sempre essa advertência. Não colocar a comissão organizadora como quem deve elaborar o projeto. Ela vai coordenar as atividades, sistematizar o trabalho e não elaborar o projeto para que os outros só aprovem. Repetir isso várias vezes porque isso são pontos frequentes de prova, cai muito nas provas isso. Que quando cai PPP e diz que tem que ter uma comissão que vai organizar o PPP, sempre tem um item que diz que a comissão constrói, os outros só aprovam. Sempre cai questões assim. Então, cuidado com isso, né? As reuniões devem ser registradas sempre em atas, né? Tem que ser feitas em vários momentos, não é um dia só. Não é um único dia. O dia que a gente vai fazer, não é esse dia apenas. Tem que ser vários momentos diferentes e está sempre levando a coordenação pedagógica, né? O espaço da coordenação pedagógica como fundamental para esse trabalho ser feito, né? E também o noturno. Se a escola tiver noturno, as orientações pontuam que é fundamental que a escola se organize também no noturno para poder fazer essa discussão. Mais uma vez aqui, a elaboração é de todos. Todos são responsáveis por elaborar esse PPP, não apenas a comissão. Então, eu acredito que, por é um assunto que está sempre levado em pauta, eu acredito que é bem possível que, se cair esse assunto na prova, eu acho que a função dessa comissão é algo que deve ser levado em consideração. O primeiro movimento da escola, então, né, nós vimos qual o primeiro movimento que a escola tem que fazer? O diagnóstico da escola. Que escola nós temos agora? Que escola nós queremos? São duas perguntas fundamentais, primordiais, que devem orientar, nortear as discussões desse PPP. Que diagnóstico essa escola tem? E vamos analisar isso aqui. Analisar a escola que a gente tem hoje, o que nós temos e aonde nós queremos ir, né? O Marci Gadotti, um autor famoso da pedagogia, tem uma frase, tem um trecho de um artigo dele, de um livro, na verdade, muito famoso, que é muito usado quando se vai naquelas frases iniciais, epígrafes, quando se começa um projeto, que ele diz assim, que todo projeto você está numa posição de estabilidade, você atravessa um período de instabilidade para alcançar nova estabilidade, com a promessa de que essa nova estabilidade é melhor do que aquela que você estava anteriormente. Então, todo projeto é para uma transformação. Palavra-chave de projeto nas provas atuais: transformação. Projeto não é para se manter a escola, não é para se conservar. Antigamente, no tecnicismo, o projeto se orientava que as escolas fizessem seu projeto. Para quê? Para que se mantivesse, para que se conservasse a escola, para que tudo andasse na linha, para que você tenha controle sobre esse trabalho, né? Hoje, o projeto não é para conservar, para manter, para controlar, para manter sob controle. Hoje é para transformação, porque nós temos uma escola sim, e que escola a gente quer ter? Que não é a mesma que nós estamos agora. Ah, mas está boa.
mas a educação sempre caminha na perspectiva de transformação, sempre. Então, transformação é uma das palavras-chave que geralmente tornam a questão correta de prova, porque é esse o objetivo de qualquer projeto de uma escola, transformar. Esse diagnóstico pode ser feito com base que escola nós temos, né? A gente faz uma análise das condições, as expectativas, as necessidades e a qualidade social que a escola tem. E a gente pode fazer essa análise com base em alguns indicadores. A provinha Brasil, a prova Brasil, o IDEB, PAS, Enem, índice de aprovação, reprovação, de evasão escolar. Vamos analisar todos esses dados que a escola tem aqui, né, para ver que escola nós temos e aonde nós queremos chegar. Então, são alguns indicadores que as orientações dão, né, de onde nós podemos verificar como que a escola está, né? E aí, ela traz aqui alguns instrumentos que podem ser usados para poder fazer esse diagnóstico e essa análise de que escola nós temos, de onde nós estamos. PDE interativo é uma ferramenta que o MEC disponibiliza para todas as escolas municipais, estaduais, né, para que as escolas possam preencher esse documento, chama PDE interativo, Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE interativo, que a escola é um diagnóstico que a escola faz sobre si mesma. Então, ela tem questionários, perguntas, proposições para a escola responder, e ao responder o PDE interativo, ela reflete sobre si mesma. Ela vê como que ela está, aonde ela se encontra. Então, é uma ferramenta, né, que as escolas, muito importante para as escolas se observarem. Questionários para os pais, né, para os professores, para os funcionários da escola como um todo. Os relatórios das avaliações institucionais. Nós sabemos que a escola precisa se avaliar como instituição permanentemente, pelo menos uma vez por ano. Então, a escola tem que fazer a sua avaliação institucional. E essa avaliação é a avaliação de si mesma, de como que a escola está no âmbito pedagógico, administrativo e financeiro. Essas avaliações que o grupo todo faz, os professores, funcionários, pais e alunos participam dessa avaliação, essas avaliações são geradas alguns relatórios que devem ser arquivados na escola. Então, eu vou usar também eles para poder fazer o diagnóstico. Nós estamos aqui nos instrumentos que vai levar para a gente poder fazer o diagnóstico da escola, né? Pesquisas documentais, desenhos dos alunos. Uma escola infantil ou de ensino fundamental de anos iniciais. Eles não escrevem, eles não falam, não tem muito, mas eles podem fazer um desenho de como que ele acha que a escola está, de como que ele acha que a escola tem que estar. Então, ele pode fazer isso. Então, eu posso também usar. Então, qualquer questão de prova que diga alunos de educação infantil, de anos iniciais, por não saberem se expressar ainda muito bem, pela escrita, por exemplo, ou também de forma oral, estão isentos de participar dessa discussão. Está errado. Por quê? Porque as orientações defendem que, de alguma maneira, como por exemplo os desenhos, é um exemplo, os alunos podem participar dessas discussões também. Qual o perfil da comunidade, saídas de campo, etc. Formas diferenciadas de como pode ser feita o diagnóstico da instituição, né? Esse é o primeiro momento. Feito o diagnóstico da realidade escolar, feita a análise desses indicadores, né, por meio desses instrumentos aqui, nós temos o segundo movimento. Um segundo movimento é quais são as concepções. Então, a escola precisa refletir quais são as concepções, o que a escola entende, o que aquele grupo da escola entende sobre esses temas aqui. O que a escola, qual é a opinião, vou chamar de opinião, o que a escola acha, pensa, o que ela considera, quais são as concepções da escola sobre educação pública. O que é educação pública para essa escola? O que é
qualidade social para essa escola. O que é qualidade social na prática pedagógica nessa escola? Qual é a função social da escola? O que o grupo todo pensa? Quando eu falo grupo, eu falo dos 4 segmentos, viu? Sobre essa escola. Qual é a concepção de avaliação, de gestão, de educação integral, de formação continuada que essa escola tem, né? Para essa escola, o que é a gestão pedagógica, administrativa, financeira? Quais são os valores? O que essa escola dá valor? Dá valor a quê? Quais são os valores que essa escola tem? O que ela acha que deve permear essa educação? Que valores devem permear essa educação? O que é educar para a cidadania, para os direitos humanos, para a sustentabilidade? O que essa escola acha, pensa, considera que é educar para esses 3 eixos aqui, né? Que essa escola, qual é a concepção que essa escola tem sobre inclusão social, ou inclusão, cidades especiais, seja como for? E o que essa escola pensa, qual é a concepção que essa escola tem sobre o que é ciclos, o que é semestralidade, o que é seriação. Então, eu tenho que saber todas essas concepções aqui da escola para que a escola se entenda, se reflita, saiba onde ela está, de que lugar ela está falando, o que ela pensa sobre isso, quais são as suas concepções, porque as práticas das pessoas dessa escola estão baseadas nessas concepções aqui. Mesmo que a escola não tenha consciência disso, as práticas não são vazias, estão com base nas concepções. E essas orientações defendem que a escola tenha consciência de que concepções, que teorias ela tem sobre esses assuntos para que ela possa modificar suas práticas, né? Possa fazer escolhas, não fazer de forma autômata, sem pensar, automático. Eu faço porque tradicionalmente foi feito assim, que foi assim que eu aprendi, foi assim que não parei para pensar que teorias estão por trás disso. É isso que as orientações defendem, que se faça uma reflexão sobre as concepções aqui, para que essas concepções mudem as práticas, né? E aí, nós vimos então, o primeiro movimento, foi um diagnóstico e análise dessa escola. O segundo movimento foi as concepções que a escola tem, as teorias que ela tem sobre esses assuntos aqui. E o terceiro movimento é a discussão e elaboração de um plano de ação. Plano de ação, tá claro. Plano de ação são atos, ações, práticas, têm que ser feitas, têm que ser implementadas, têm que ser praticadas. É um ato, é uma ação, não é algo teórico. Agora já é a hora de fazer um plano de ação. Então, quais são as ações que devem estar previstas nesse plano? Quais são os projetos do ano anterior, do período anterior que eu vou manter nessa escola? Quais são os novos projetos que a escola vai ter, né? Quais são as ações que a escola vai elaborar sobre a convivência escolar, sobre a superação de preconceitos, bullying ou discriminações dessa escola, direitos humanos, cidadania, convivência, indisciplina, né? Ou quais são as ações que a escola vai fazer em relação a esse assunto? Quais são as ações que vai estar nesse plano aqui que vão contemplar a valorização dos sujeitos que estão nessa escola? Quais são as ações que vai estar nesse plano de ação que vai contemplar a formação continuada dos profissionais dessa escola, seja pela EAP, que é a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, é uma escola vinculada à Secretaria de Educação que faz a formação continuada dos professores e funcionários em geral, e seja que ações que essa escola tem nesse plano sobre a formação continuada na coordenação pedagógica, né? Porque a formação continuada que a escola pode fazer pode ser feita em âmbito de EAP ou em âmbito de coordenação pedagógica. São as ações que podem estar contempladas nesse plano.
que são fundamentais, que sejam refletidas, né, na formulação e na discussão e elaboração desse plano de ação. Isso aqui precisa, 5 pontos precisam estar previstos no plano de ação, que é o terceiro movimento que é feito nessa elaboração desse projeto.